Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar mais próximo, missionário, me siga pelo Instagram, que vamos colocar na tela a partir de agora. Na descrição desse vídeo está nossas redes sociais, onde você pode interagir conosco. Os sacramentos são meios para nos santificar. Caríssimo paz e bem, nós muitas das vezes vemos pessoas nos questionar, trazendo questionamento para a igreja. Nós temos que entender um detalhe aqui. Eu vou fazer uma separação para que você possa entender uma coisa. A igreja não me acolhe. A gente ouve esse termo e a gente muitas vezes perguntamos: será que essa pessoa sabe o que é a igreja? Será que ela tem observado os mandamentos do Senhor? Entende? Mas aqui vamos entender. Nós precisamos entender que a doutrina é a igreja, certo? Mas nós também somos membro vivo da igreja, mas somos participantes. Somos a igreja militante, queremos um dia ser a igreja triunfante, mas também a igreja padecente. Quando nós entendemos isso, existe uma doutrina. Não é padre A, padre B que diz se isso é ou se isso não é. Não. Mas a igreja, meu irmão, ela não tem que adequar ao Enio, mas é o Enio que tem que adequar à igreja. Nós precisamos hoje entender isso de fato. A igreja, meus irmãos, não rejeita nenhum. Por isso que ela é católica, ela é universal, ela abre as portas para cada um de nós. Mas somos nós que rejeitamos a igreja. Somos nós que somos desobedientes. Não obedecemos os mandamentos do Senhor. Meus irmãos, Jesus ele deixou os sacramentos como meio para nos santificar. E muitos de nós estamos ignorando. Muitos de nós estamos rejeitando. Nós precisamos entender algo aqui, para que nós possamos de fato viver. Jesus ele nos ensina o sacramento do batismo. Quando nós nascemos, muitos de nós temos a graça de ser batizado já como bebê. É uma graça. Isso é algo maravilhoso, pois é o primeiro sacramento da igreja, é o sacramento da iniciação. É a partir desse sacramento que você pode receber os outros demais. Sem esse, você não pode se confessar. Você não pode receber a comunhão, a sagrada Eucaristia. Sem ele, você não pode receber o matrimônio. Sem ele, você não pode receber a unção dos enfermos. Então, é a partir do sacramento do batismo que você pode, de fato, receber os demais. É por isso que fala da iniciação. Após ele, nós temos que nos confirmar. E a igreja, ela é muito prudente. É a partir dos seus 14, 16 anos, por volta disso, onde nós, de fato, já adquirimos maturidade, já sabemos o que queremos, já sabemos, de fato, o que queremos viver, de fato. E aí nós recebemos o sacramento da confirmação, da crisma, que é nos crismando, de fato. Esse é o segundo sacramento que Jesus nos deixou para nós. O outro é o sacramento da confissão. Após o sacramento da crisma, você pode se confessar, você pode procurar o sacerdote para, de fato, se confessar, caso tenha arrependido dos pecados de ter ofendido a Deus. O próximo sacramento que você pode receber é o sacramento do matrimônio, ou os que têm vocação da ordem, que é sacerdócio, ou ser irmão ou irmã, frei ou freira. E o, digamos, acima desses, o sacramento da Eucaristia, da comunhão,
E não digo o último, mas o sétimo, o sacramento da unção dos enfermos. Esses são os 7 enfermos. Mas aqui nós precisamos entender que se a gente não receber o sacramento do batismo, a gente não pode de fato receber os outros. E aqui, meus irmãos, é uma regra da igreja, é a doutrina. Não é padre, não, é a doutrina da igreja. Foi Jesus que deixou isso. Nós vamos hoje entender isso. Então, muitos de nós estamos rejeitando, não querer comungar, não buscando a confissão, não buscando o matrimônio. Nós queremos aqui aprofundar para que possa de fato ajudar vocês, para que nós possamos de fato dizer: eis-me aqui o escravo, a escrava do Senhor. Nós precisamos de fato ser como Maria Santíssima. Meus irmãos, entenda uma coisa aqui. A gente muitas das vezes encontramos pessoas que querem receber o sacramento da Eucaristia, da comunhão, mas se encontra em estado de pecado. Você pode receber? Pode. O padre vai te recusar? Não. Você tem essa liberdade. Mas é aquilo que Paulo fala, você vai estar comungando a sua própria condenação. Não é Deus que te condena, mas somos nós que autocondenamos devido ao nosso pecado. Aí nós se tornamos inimigo de Deus, nós estamos ofendendo a Deus. Então, quando eu sei que estou de forma consciente, faço aquilo e continuo naquilo, infelizmente nós estamos rejeitando a igreja, porque foi através dos sacramentos que pode nos santificar. E nós estamos rejeitando aquilo que o Senhor nos deixou, que é o céu. Ele disse que Ele iria, mas ia preparar uma morada. Então nós estamos rejeitando aquilo que Jesus está nos preparando, que é o céu, para isso. Wayne, eu não vou comungar hoje. Não vai comungar por quê? O Senhor está de pecado. E aí que nós temos que procurar nos confessar. Por que você está rejeitando a confissão? Entende? Nós temos que procurar o sacramento da confissão. Mas muitos de nós, eu vou entrar na fila porque todo mundo entrou. Não. Você tem que ir para a fila em estado de graça, em estado de santidade. A Eucaristia, meus irmãos, quando nós estamos em estado de graça, ela é eficaz para nos nutrir, fortalecer, nos edificar, para vencer as tribulações e dificuldades no dia a dia. Mas quando você se encontra em estado de pecado, ofendendo a Deus, significa que ali, meus irmãos, você está se auto-condenando. Então, e aqui, quando você se encontra desse jeito, eu recomendo você procurar o sacerdócio, se confessar e confessar muito bem. A primeira coisa que eu te convido é isso. Mas tem muito também rejeitando o sacramento do matrimônio. A gente encontra gente dentro da igreja até servindo, fazendo leituras. Isso é uma benção. Tem muito conhecimento sobre a Sagrada Escritura, a doutrina, mas rejeita o sacramento matrimonial. Vive com a pessoa, mas não busca casar. Meus irmãos, aqui nós estamos rejeitando o matrimônio. E quando eu vivo dessa forma, eu não posso comungar, eu não posso me confessar. Como assim, Enio? Vou explicar agora para vocês. Por que você não pode se confessar? Porque você novamente vai cair no mesmo pecado. Entende? Você vive com a pessoa e a pessoa vai te levar a pecar. Você não estará arrependido daquele pecado. Então, se você se encontra amaziado, você não pode nem receber a comunhão e muito menos se confessar. Então, a primeira coisa, você precisa buscar um diálogo com o seu cônjuge. Convidar a casar, a buscar um matrimônio. Quando eu falei casar aqui, é na igreja una Santa Católica Apostólica Romana. Procurar o sacerdote para se confessar. Corrigindo, para casar. É claro que
antes de casar, vocês dois, os dois, ambos, há a necessidade de se confessar o pecado, certo? Vocês estão me entendendo muito bem, mas eu não preciso explicar isso, mas eu vou dizer o adultério, certo? Então vocês precisam fazer isso. O Enio, o meu cônjuge, ele não vai na igreja, ele não quer saber das coisas de Deus. Então o que eu recomendo é, durante esse tempo, você vai comungar espiritualmente, vai comungar na intenção pedir a Deus que converta ele, e você vai rezar por essa situação, por essa realidade. É o que eu convido você de fato a fazer, certo? Comungar espiritualmente e comungar por essa situação e rezar por ele e buscar falar com ele desse assunto. É o que eu posso te orientar e te dizer. Meus irmãos, nós precisamos hoje entender um grande detalhe quando a gente fala sobre isso. A gente muitas das vezes a igreja não deixa eu servir como ministro da comunhão da Sagrada Escritura, corrigindo, da Eucaristia da comunhão. Entenda uma coisa aqui, não é a igreja que está rejeitando você, não. Entenda uma coisa, se você se encontra aquilo que eu acabei de falar, vivendo com uma pessoa, então você não pode estar na frente sendo ministro da comunhão, entende? Você não pode. Não é a igreja, é você que tem que obedecer à doutrina da igreja. Só que o que está acontecendo? Nós, infelizmente, queremos continuar no erro e queremos que a igreja acate o nosso erro. Não, pecado sempre foi pecado. O pecado nunca vai mudar, vai continuar sempre o mesmo. E aí, que está o grande detalhe? Meus irmãos, deixa eu dar a primeira comparação do missionário aqui. Quando eu fui matriculado na escola, faculdade, eu fui inserido na escola. E a escola que teve preparar para receber o missionário cego. Entende? E aí, as atividades, as imagens tiveram que descrever e fazer em alto relevo para o Enio. Não foi o Enio que adequou a escola, a faculdade, mas foi a faculdade, a escola que se adequou ao Enio. Entende? Porque um deficiente precisa ser incluso na sociedade, ser incluso no trabalho, na faculdade, em todos os âmbitos da realidade. Mas entenda uma coisa aqui. O pecador, ele deve ser incluso na igreja? Meus irmãos, não. A igreja acolhe. Você pode entrar, você pode participar da missa, do grupo de oração Pastoral em Movimento, você é muito bem-vindo, Jesus te ama. Mas se você não é batizado, precisa se batizar. Se você não é crismado, precisa se crismar. Se você está em estado de pecado, precisa se confessar para receber a comunhão. Se você vive amasiado, você precisa casar. E se você tem a vocação sacerdotal e não é batizado, precisa batizar. Entende? É isso que nós precisamos hoje entender de fato. Não é a igreja que tem que adequar a nós, somos nós que temos que adequar a doutrina da igreja católica, apostólica, romana. Nós precisamos hoje entender isso de fato. O padre disse para mim que eu não posso receber a Eucaristia. Mas vamos estudar, vamos entender isso de fato, o que é isso? Nós precisamos entender. Sim, estou amasiado. Sim, estou em ocasião de pecado. Então, vamos consertar isso? Meus irmãos, quando nós olhamos para a igreja, nós amamos e nós, de fato, dizemos: eu quero ser do meu amado e o meu amado é meu. Só que quando eu cheguei na escola, teve um certo detalhe que a igreja, corrigindo, que a faculdade não me adequou a mim. Como assim, Wayne? Ela adequou a atividade, mas ela não facilitou nada para mim. Eu precisei também aprender o que os outros alunos aprenderam, mas com acessibilidade, e precisei também tirar nota acima de 7
não poderia tirar menor que 7, ou igual ou maior que 7. Entende? Isso foi algo da faculdade. Eu precisei levar todos os meus documentos, eu precisei assistir todas as aulas, eu precisei estar presente, fazer todas as provas. Aqui entenda uma coisa. Você e eu é como todos que estão lá, todos os fiéis, que todo mundo, especialmente o missionário, todos, até o padre precisou ser obediente à doutrina da igreja. Então, meus irmãos, para com isso. Isso não é pra você, não é exclusivamente pra você. Não, não é isso. Para com isso. Muitas das vezes nós estamos com esse sentimento. Não, é pra todo mundo em geral. É pra o N, é pra você. Então, entenda, a doutrina ela é geral. Ela contempla a todos. E a igreja, meus irmãos, ela ama. E ela convida você a amá-la. Tá faltando isso. Sabe por quê? Deixa eu dizer algo aqui, meus irmãos. Quando você tira uma nota baixa e o professor marca ali, você errou aqui, você errou assim, você faz o quê? Fica quieto, pronto, aceita a nota ruim, estuda, para na próxima prova você tira nota boa. Exatamente. Meus irmãos, a igreja está te convidando você. Como você se encontra? A realidade. Tá em pecado? Se confessa. Tá vivendo com uma pessoa? Busca se casar. Não é batizado, batiza. Não é crismado, crisma. Entende? Busque isso. Então a igreja te convida a isso. A essa correção. Convidar de fato, viver isso. É um convite de amor. É um convite de entrega. Que a gente precisa entender, meus irmãos, que a igreja nos convida. Nós precisamos parar com isso. Com esse calundu. Para de ser mimizento. Para de ser chato. A igreja te ama. A igreja, meus irmãos, ela ministra esse sacramento para cada um de nós. Porque quer que nós nos santificamos. Se você procurar o seu pároco aí, o seu padre, e fala: padre, eu quero me confessar. Ele vai dizer: tal dia e tal horário está marcado. Você vai lá e terá disponível. Se você for na missa e você tiver estado de graça, você vai receber a comunhão. Se você tiver tudo corretamente, você vai se tornar um ministro, se tornar a comunhão eucarística. O padre não pode impedir. Ele jamais irá impedir você de se tornar um ministro. Mas entenda isso, meus irmãos. Isso tem que cair na nossa cabeça e entender isso. Não é a igreja separando. Não é a igreja selecionando, não. Não. Não é isso. A igreja não quer dividir, não. A igreja não quer que você saia. Não. Não quer. A igreja de fato são sacerdotes. Querem ministrar e quer que nós possamos permanecer na igreja. É isso. É isso. Que a partir de hoje você tem que entender. O Enio tem que entender. Nós temos que entender e viver isso. Então, viva isso na sua paróquia. Então, a partir de hoje, eu vou explicar a palavra que eu acabei de dizer. Porque comungue da doutrina. Como assim, Enio? Comungue da doutrina. Aquilo que você dizer: eu creio, acredito e vou viver isso. Depois você pode receber o batismo, a crisma, se confessar, receber a Eucaristia, receber o matrimônio, ou então da ordem, receber da unção dos enfermos. Amém? É isso, meus irmãos, é isso. A igreja te ama, a igreja nos ama. Amém? Nós vamos ler um relato que nós retiramos no nosso site. Presta atenção nesse relato que nós vamos ler a partir de agora. O link também está na descrição do seu vídeo, também está nas nossas redes sociais, onde você pode interagir com o missionário. Preste atenção, por favor. Extraordinário como o Padre Pio resgatou maçom para Deus. Você nasceu no dia em que seu pai morreu. Espero que a dramática história do nascimento de Vanina faça algum sentido aos leitores. Sua mãe era profundamente religiosa, ao contrário do pai que, além de ser tudo o contrário, se filiara à maçonaria. Por muitos anos, ela vinha rezando pela conversão do marido, necessidade que se tornava mais e mais imperiosa à medida que o tempo passava e se agravava seu estado de saúde.
Grávida da sexta criança, ela se desdobrava como podia para dar conta dos afazeres domésticos. Encontrava-se no 8º mês de gestação, quando o marido pareceu ter uma sensível melhora. Aproveitou então para dispensar os empregados. Eles tinham estado em vigílias dias e noites seguidos ao redor do doente e andavam exaustos. Por isso decidiu tomar conta do marido sozinha naquela noite. A certa altura, porém, um cão começou a latir insistentemente e de maneira estranha. Para fazê-lo calar, pensou em ir até ele e deixá-lo entrar. Corajosa, como sempre, desceu a escada e, para ganhar tempo, passou pelo estábulo, onde pernoitavam as vacas. Mas, ao fazer a travessia, foi acometida repentinamente pelas dores de parto. E sem força para gritar por ajuda e sem poder voltar para junto do marido, e assim foi que Vanina fez sua entrada no mundo. Enquanto a mãe, sentindo-se desmaiar, se arrastava escada acima, com a criancinha nos braços, afirma ter vislumbrado a figura de um frade, entrando e seguindo pelo corredor do palácio. Mas, por causa das emoções da hora e da semi-escuridão da escada, não foi difícil deixar o fato cair no esquecimento. Entretanto, os empregados que dormiam nos quartos de cima se aperceberam do que acontecia e correram em busca de um médico. Esse, depois de atender a mãe, observou que o pai estava decaindo sensivelmente e manifestava o desejo de ter junto de si um padre, finalmente decidido a fazer as pazes com Deus. O padre foi chamado às pressas, mas à entrada da propriedade esbarrou com os membros daquela organização anticlerical, à qual o pai se filiara, dispostos a impedir sua entrada. Quando, porém, o padre explicou que fora chamado para batizar uma criança nascida prematuramente, o deixaram passar. Uma vez lá dentro, foi direto à cama do moribundo, ainda em tempo de lhe ministrar os últimos sacramentos. Pode-se dizer, então, que foi o nascimento de Vanina que proporcionou a seu pai a oportunidade de se reencontrar com Deus. Sim, as longas horas de oração da mãe não tinham ficado sem resposta. Desde aquele dia, como seria confirmado pelo Padre Pio, Deus colocou Vanina sob os olhos protetores e as orações do Santo Capuchinho.